buraco, eu tenho um afundamento na pista, Então, depressão é afundamento na própria alma. E a ansiedade? A ansiedade é medo. Medo de algo ou de alguma situação que eu nem vivi ainda, que está lá no futuro. Agora, o medo é uma ansiedade importantíssima para nós, porque através do medo eu consigo ter uma cautela maior, eu consigo observar a situação que eu tenho no momento. Portanto, só que o que faz a ansiedade? Ela carrega esse medo de uma maneira excessiva. Então não é o problema de ter medo, é o que eu faço com esse medo que vai me levar a despertar ou a desenvolver os sintomas da ansiedade. Muito bem, hoje eu trago para vocês a depressão e a ansiedade dentro de uma filosofia sistêmica. Deixa eu falar um pouquinho aqui, para quem está acompanhando, estamos ao vivo pelo YouTube, tá? Então quem quiser acessar lá para poder acompanhar, e lembrando, para quem está chegando agora, que tem gente acessando agora, a gente está falando sobre depressão e ansiedade. Para você que ainda não sabe o tema, vilões da saúde mental. Pode continuar, Belza. Obrigada, Patrícia. Bom, então a gente estava falando da questão do medo, né? E aí que eu estou trazendo hoje um pouquinho das reflexões do que a filosofia sistêmica coloca pra gente em relação à depressão e à ansiedade. Muito bem. A sistêmica coloca pra gente que quando eu desenvolvo em mim o sintoma da ansiedade, significa que eu tenho uma dificuldade de lidar com a minha agressividade. Eu tenho uma agressividade, vamos dizer assim, excessiva, e essa agressividade, ela é inconsciente. Por exemplo, eu estou atravessando uma rua, vamos pensar numa rua muito movimentada. Se eu estou atravessando essa rua, eu estou atravessando de uma maneira muito agressiva comigo mesma, eu não lido com isso. A fase, você mesmo falou, Patrícia, nós estamos vivendo uma fase hoje do Covid. Tem muitas pessoas atravessando essa fase da pandemia de uma maneira muito agressiva consigo mesma. Em que sentido? Quando sai sem usar máscara, quando vai em lugares aglomerados e fechados, ela já aparenta uma dificuldade de lidar com a própria agressividade excessiva dentro de si. E essa agressividade excessiva é inconsciente. Isso faz com que ela desenvolva os sintomas, da ansiedade. Muito bem. Tanto a depressão quanto a própria ansiedade, ela tem um histórico de traumas. E esses traumas, eles estão ligados sistemicamente, biográfico, no sentido biográfico. O que é isso? É do momento da concepção, da minha concepção, até o dia que eu estou vivendo. Ou através de uma relação de fidelidade cega com pessoas da minha família, com as gerações anteriores a mim. Pode ser com a minha mãe, com a minha avó. E isso é através de padrão de comportamento. Eu digo sempre que a gente aprende a ser o que somos com os nossos pais, com a nossa família. Se os meus pais são católicos, vão me educar na filosofia católica. Se eles são espíritas, na filosofia espírita. Enfim, é padrão de comportamento. E aí, quando eu tenho uma mãe, eu tenho uma avó, eu tenho um pai que tem no histórico familiar esses sintomas ou essas doenças, tanto da depressão quanto da ansiedade, para eu poder fazer parte dessa família, eu construo, eu desenvolvo em mim também esse elo da depressão e da ansiedade. Por que isso acontece? Eu diria que são três momentos que eu posso repetir esse padrão de comportamento. Primeiro, pelo próprio pertencimento. Para eu pertencer a essa família, eu preciso ter também o que eles têm. Se eles são depressivos, eu desenvolvo a depressão. Se eles são ansiosos, eu vou desenvolver a ansiedade. Isso seria um sentido de pertencimento. O outro, por amor. Nossa, eu amo a minha mãe, eu amo a minha avó, eu amo o meu avô, eles têm essas doenças. Para eu me sentir mais conectados com eles, eu também vou ter. Ou pela própria exclusão. Eu não quero isso. Tudo que eu excluo volta. Porque a exclusão significa a não aceitação. Então eu vou desenvolver esses sintomas para que aquela pessoa continue viva dentro de mim. Para que ela permaneça conectada a mim. Muito bem.
Tanto a depressão quanto a ansiedade significa que nós não lidamos com o tempo. O que é isso? Depressão é quem vive no passado. Por isso que eu comecei o nosso encontro de hoje perguntando para vocês, ouvinte, onde vocês vivem? No passado ou no futuro? Porque quem vive da depressão vive no passado, preso às amarguras, aos ressentimentos, às dores do passado. E quem vive no futuro vive extremamente ansiosos, com medo de algo que nem aconteceu. Independente disso, tanto a depressão quanto a ansiedade significam dificuldade de você lidar com o tempo. E isso traz no nosso corpo manifestações físicas e causam alterações químicas no nosso cérebro. Nós temos no nosso sistema nervoso autônomo, nós temos o sistema simpático e o parasimpático. O simpático significa atividade, é quando nós estamos durante o dia, estamos o tempo todo correndo, em ação, em atitude, estamos ativamente. O parasimpático é o repouso, né? A passividade, principalmente à noite, quando a gente está em repouso, eu estou tranquilo, eu estou no meu desenvolvimento, ou eu estou ativando o meu sistema nervoso parasimpático. Saúde mental significa o equilíbrio entre esses dois, tanto o simpático quanto o parasimpático. Só que quando eu tenho uma ansiedade, eu estou desenvolvendo a hipertonia do simpático. O que é isso? É um estresse contínuo. Eu estou extremamente ativando isso. Por quê? Porque eu estou vivendo de uma luta ou de uma fuga. Ao passo que a depressão, eu já estou ativando num desequilíbrio o meu parasimpático. O que é o parasimpático? Relaxamento, né? Repouso. Quando eu estou na crise da ansiedade, eu tenho uma neurose cardíaca. O que é isso? Ataque do coração. Tem gente que tem o coração muito acelerado, né? Vai desenvolvendo esses sintomas que pode chegar até a síndrome do pânico, por exemplo. Seja tanto a depressão quanto a ansiedade, o nosso corpo está falando pra gente que nós estamos necessitando de ajuda, que nós precisamos olhar para nós. Então, se você tem uma ansiedade e está com o seu corpo totalmente em alerta, qual é o problema que você precisa resolver? Se você tem depressão e está com o seu corpo em repouso absoluto, qual é o problema que você tem que resolver? Eu já expliquei nos traumas sistêmicos com antepassados, com a nossa família, no sentido do que eles acontecem. Agora, e quando eu falo no sentido biográfico, que é do momento da concepção para cá? Como é que eu sei que se eu tenho traumas? Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. A criança nasce, a mãe vai com ela para casa, tá tudo bem. De repente acontece algo que essa mãe precisa ser internada, ou às vezes o bebê. Aquele momento de afetividade, principalmente quando ela estava amamentando, vamos dizer, a nutrição emocional que existia entre mãe e filho, foi interrompido. A partir dali já criou esse trauma na criança, porque a criança não vai entender que aquela separação dele com a mãe foi necessária, que foi importante para aquele momento. Ele vai entender simplesmente o fato de abandono. Minha mãe me abandonou. Teve uma ruptura, um rompimento na nutrição emocional entre essas duas pessoas. Para esse bebê já causou uma falta, já causou um rompimento da confiança dele com a própria mãe. Vocês podem me perguntar, então é muito fácil causar traumas nas crianças? Sim, porque o nosso emocional vai reagir de uma maneira muito diferente do que reage para nós adultos. Por isso que nós somos adultos cheios aí de traumas e desenvolvemos N situações e distúrbios emocionais. E aí, quando você vai ao médico, que o médico te dá a medicação, você controla os sintomas. Se eu tenho depressão, o que eu sinto? Eu sinto uma tristeza imensa, eu sinto uma falta de energia. Com a medicação, eu vou controlar esses sintomas. Ou a mesma coisa, a questão da ansiedade. Mas geralmente os médicos, eles indicam terapia. Por quê? Porque é na terapia
que eu vou compreender o que está atrás desses sintomas. A terapia vai fazer com que cada um de nós olhe para esses traumas, entenda esses traumas, resolva esses traumas e deixe esses traumas lá atrás, na onde aconteceu. Porque muitas vezes a falta de confiança que nós temos nas pessoas hoje é de momentos como esse, um momento tão simples que acarreta em nós uma dor profunda. Todo trauma leva a um sentimento inconsciente de como que se o amor fosse interrompido, a confiança fosse interrompida. Fica faltando alguém. Com certeza aconteceu comigo, acontece com qualquer um de nós. E aí a gente tem que se perguntar hoje, se vocês estão vivendo essa situação, quem hoje eu não estou conseguindo amar? Quem hoje eu não estou conseguindo confiar? Para que eu não consigo amar? Para que eu não consigo confiar? É preciso trazer de volta todos esses traumas. Vocês podem perguntar para mim também o que leva, né, ao suicídio. Nós temos muitos casos de depressão que vem acompanhada da ideia do suicídio. A gente ouve muito que quem se mata não quer matar a vida, quer matar a dor. E lidar com o suicídio é lidar com a dificuldade da própria agressividade. Eu tenho uma dificuldade imensa de lidar com a minha agressividade, eu não quero lidar com isso. Porque o que é lidar com essa agressividade? É com os julgamentos, com a culpa, com as dores que eu trago em mim. E aí eu tô sempre me perguntando, por que fui eu? Por que é eu que perdi o meu marido? Por que é eu que tive um filho com síndrome de Down, por exemplo? Por que é eu que casei com um marido que simplesmente é muito agressivo? Por que eu? Por que eu? E isso faz com que eu desenvolva sentimentos e emoções que eu não domino. Então, o suicídio, muitas vezes, ele vem para matar, ele vem para mostrar para mim a dificuldade que eu tenho de lidar com essa agressividade. E aí é importantíssimo que a gente aprenda a lidar com o tempo, porque quando eu aprendo a lidar com o tempo, eu reorganizo a minha vida. Quando eu falo em cérebro, eu estou falando numa parte física, músculo. Quando eu falo... Oi? Temos 5 minutos. Quando eu falo em mente, eu estou falando em pensamentos. Então, veja os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? Quando eu falo para vocês, olhem para os seus pensamentos, eles desaparecem. Por quê? Porque se passa despercebido. Então, a meditação e a gratidão hoje são ferramentas científicas, que são instrumentos usados nas terapias e que é comprovado cientificamente o efeito delas no cérebro. Por quê? Porque elas vão fazer com que a gente venha para esse tempo, para que a gente, nesse tempo, no aqui e no agora, eu consiga compreender as minhas emoções, os meus sentimentos, para que eu possa ter uma resposta em cima desses traumas e resolver tudo isso. Nós estamos sempre vivendo na comparação. O outro é melhor que eu, a vizinha é melhor do que eu, a minha amiga do trabalho faz um trabalho melhor que o meu. Essa comparação faz com que a gente perca o momento do aqui e do agora. É importantíssimo que a gente construa em nós esses valores, que a gente olhe para a nossa realidade e entenda, nós somos assim, estamos vivendo da melhor maneira possível, que é importante para a gente. E aceitar a nossa realidade como ela é um grande passo para nós aceitarmos a vida e sairmos desses sintomas, tanto da depressão quanto da ansiedade. Nós vivemos hoje numa sociedade totalmente líquida, onde os sentimentos e a troca afetiva já não existe mais o olho no olho. E são as trocas afetivas que é importante porque elas produzem um aumento de serotonina, de oxitocina, de dopamina, que são hormônios do prazer, do amor. Eu preciso dessa troca afetiva. E por que tem um aumento muito grande de depressão e de ansiedade? Porque nós estamos numa sociedade líquida, onde nós estamos nos tornando totalmente descartáveis. As nossas relações estão se tornando objetáveis, vamos dizer assim, né? A gente pega muitas pessoas que estão numa mesa e que não se olham, que às vezes trocam mensagens pelo celular. E isso faz um mal muito grande, tanto para as pessoas, quanto principalmente para os jovens. Uma forma de vocês
tratarem, ou de vocês saírem disso, vocês pensarem qual é o objetivo da vida. Quem está na depressão e quem está na ansiedade não tem objetivo de vida. Para que você nasceu? O que você está fazendo com a sua vida? Qual é a sua meta? Cortella diz, se você morrer agora, qual é a meta, qual é a marca que você deixa da sua vida para a humanidade? Você não nasceu apenas para comer, beber e dormir. Você nasceu porque você tem um propósito. Qual é o seu? E todas as pessoas que vivem nesse estado de depressão ou de ansiedade não têm claro para si mesma qual é o objeto da sua vida, qual é a sua meta de vida, porque eles estão vivendo sempre na comparação. Por ter a baixa estima, o outro é sempre melhor que ele. Então, resgatar essa autoestima é um grande passo para você sair disso. É importante nós tomarmos consciência dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Reconhecer esse sentimento que nós estamos tendo dentro de mim. Se eu estou triste, ponto final. Eu digo sim para minha tristeza. Essa tristeza faz parte de mim. Quando a gente não reconhece, tudo que a gente quer excluir volta. Por isso eu preciso reconhecer em mim o que eu sinto, para eu poder tomar conta, para eu poder lidar com essas emoções. O maior desafio que nós temos é aceitar a realidade como ela é, aceitar a nossa vida como nós temos, aceitar os nossos pais sem ter vergonha deles, sem culpá-los, aceitar a nós sem julgamento, sem ressentimento. Sairmos dessa prisão do futuro ou dessa prisão do passado e construir o nosso aqui e o nosso agora. Nós estamos sempre pensando em ser quem a gente não foi ou ser quem a gente queria ser. E nunca somos aquilo que nós somos. Podemos dizer que é uma ingratidão, né? Sim, e a gratidão, né, ela é um grande passo de cura. Hoje, como eu já disse, tanto a gratidão quanto a meditação são grandes ferramentas de autoconhecimento e de controle emocional. Porque, vamos perguntar, né? Qual é a gratidão que você tem? Porque tem muitas pessoas, Patrícia, que reclamam da vida, mas tem outras pessoas que não têm nem a vida como ela quer. De como ela barriga tem. cheia, A gente reclama da casa que a gente mora, sendo que tem pessoas que não tem nada, não tem nenhum barraco para morar. Eu reclamo do meu filho porque ele é agressivo, mas quantos queriam ter um filho e não conseguiram ter? Então, olha para a sua gratidão. Qual é a gratidão que você tem hoje? Olha para você, olha para o seu corpo, qual é a gratidão que você tem? Viver o momento presente é um grande desafio. E eu encerro o nosso encontro de hoje deixando essa mensagem. Você quer se curar? Você quer se libertar da depressão, da ansiedade? Olhe para você. Seja grato. Reconheça-se. Viva no aqui e no agora, no presente. Ouvintes, o medo do fracasso anula o desejo do sucesso. Olhem para vocês. Reconheçam-se, pertençam ao aqui e ao agora. Nós só temos o nosso momento presente. E para a semana que vem, Patrícia, eu estou trazendo a continuação desse tema, mas a gente vai falar um pouquinho da cura do feminino que existe em você. Porque quando eu falo em depressão, em ansiedade e outras doenças, eu estou falando que eu não me acolho, que eu não tomo conta de mim. Então, como é que eu posso me curar esse feminino dentro de mim? Porque tanto o homem quanto a mulher tem 50% do feminino, 50% do masculino. E a gente está deixando essa live também no YouTube, no Face. Eu vou pedir para vocês, se tiverem sugestões, eu já estou recebendo bastante sugestões, muitas perguntas que eu estou organizando para fazer uma live só para responder as perguntas. É só me seguir nas redes sociais, Beldia Cagnoni. Sigam lá que vocês vão pegar toda a programação. Amigos ouvintes, gratidão. Patrícia, gratidão por esse momento lindo que a gente está vivendo aqui agora, de poder expressar um pouquinho e trazer contribuições e reflexões que sirvam para todo mundo olhar para a própria vida e fazer desse momento o melhor possível. Abraços a todos. Um abraço para você, Beldia. É viver o presente, esquecer do passado, né?
Quem vive de passado é museu, a gente sempre brinca, Sim, né? é museu, né? Quanto é que você está pagando? Patrícia, quanto é que você está pagando para entrar nesse museu da tua vida? Pois é. Às vezes a gente paga um preço muito alto e não vale a pena. E aí tem gente que vive no passado, no futuro e não vive o presente. A vida vai passando. Isso você vai ter depressão ou ansiedade, certeza. tá? E aí é transmutar as dores do passado, tirar delas aprendizagens para você reorganizar a sua vida de maneira saudável e cheia de alegria. Que coisas boas com certeza virão, né? Para todos nós. Obrigada, Bel. Um abraço a Até a próxima todos. sexta-feira.